Quando você bebe uísque, você é alguém que consegue identificar todos os sabores, sabendo exatamente o que está provando e consegue reconhecer notas específicas? Ou você é alguém que fica sem entender como as pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa? Porque eu definitivamente costumava ser a opção B. E, na verdade, com a ajuda de alguns conhecimentos de especialistas, ótimos conselhos e dicas e truques, consegui me transformar em alguém que realmente consegue identificar várias notas e sabores diferentes. E eu gostaria de passar esse conhecimento para você hoje. Meu nome é Anne e este vai ser o meu guia sobre como identificar notas em uma dose de uísque como uma profissional. Confira até o fim, pois tenho várias dicas e truques para te ajudar. O primeiro passo é quase um truque e vou explicar o motivo. Na degustação de uísque, usaremos todos os sentidos para perceber como percebemos o uísque. Vamos usar nossa visão, vamos usar nosso olfato, vamos usar nosso paladar, etc. A primeira coisa que vamos fazer é usar nossa visão. Qual é a aparência do uísque? Agora, eu digo que esse é meio que um passo enganoso, porque na verdade, eu descobri que o uísque pode ser enganador. Tendemos a achar que se for mais escuro, deve ser mais forte ou saboroso. Na verdade, o uísque escocês pode ter corante caramelo. Então, às vezes, a cor pode ser enganosa e eu diria para não se prender muito a esse passo. Existem outros passos que são muito mais importantes, mas é sempre bom que um uísque escocês também tenha uma aparência bonita. Esse aqui, com certeza tem. Uma coisa que você pode observar são as lágrimas do uísque. Dê uma leve girada no seu copo e repare em como ele escorre. Às vezes, você vai perceber que as lágrimas, que é como são chamadas, são particularmente grossas e viscosas, e isso indica um uísque bem oleoso. Mas como eu disse, a aparência não importa tanto nesse caso, e eu recomendo que você não se deixe desanimar ou se empolgar só pela aparência do uísque. No segundo passo é sentir o cheiro. Isso é chamado de nariz do uísque. Nas primeiras vezes que você fizer isso, pode sentir uma forte ardência de álcool no nariz. Tudo bem, eu vou te ensinar algumas dicas e truques bem úteis para que você consiga identificar as notas aromáticas e não apenas a ardência do álcool. E é assim que vamos fazer isso. Na primeira vez que você cheirar, provavelmente vai sentir muito álcool. Agora, seu nariz precisa se ajustar à onda de álcool que acabou de receber. Isso vai levar um tempinho, mas quero que você dê a primeira cheirada. Espere alguns segundos e não desista. Quero que você cheire de novo. Agora, já na segunda vez, você deve perceber menos aquela ardência do álcool direto nos seus sentidos, porque seu nariz já começou a se ajustar. Só dê mais uma cheirada suave. Não estamos tentando aspirar o uísque pelo nariz. Não estamos tentando inalar o álcool pelo nariz. Só uma cheirada suave. Algumas pessoas juram que manter a boca aberta ao sentir o aroma do uísque faz diferença. Eu, particularmente, não percebo tanta diferença assim. Se você experimentar, me conte se funciona melhor para você. Agora, não estamos tentando identificar notas super detalhadas da receita de pão de canela da sua vovó dos anos 1900. Enquanto você está começando, só precisa tentar perceber se consegue identificar perfis de sabor mais gerais. Talvez seja só doce, defumado ou fresco. Não se preocupe com esses detalhes muito complexos. Isso vai vir com o tempo, mas por enquanto só tente perceber se consegue identificar um perfil de sabor mais amplo. Neste uísque, sinto notas de frutas secas, muito chocolate e um toque de especiarias. A próxima coisa que vamos fazer é provar o uísque, o passo pelo qual tenho certeza que você estava esperando. Agora, antes de fazermos isso, vou te dar um conselho. No primeiro gole que você der, você vai sentir novamente aquele álcool, assim como sentiu no aromas. O sabor predominante vai ser aquela queimação, mas o nosso paladar vai se ajustar e, eventualmente, você com certeza vai conseguir perceber os sabores reais do uísque. No primeiro gole, quero que você tome apenas o suficiente para umedecer a boca. Em vez de engolir, segure o uísque na boca para seu paladar se acostumar com a queimação do álcool. Slint. Você vai perceber que no segundo gole, a queimação do álcool será muito menos intensa e, com sorte, você vai começar a identificar as verdadeiras notas de sabor e não só aquela queimação forte. Vou ter que dar um segundo gole agora, não é? Novamente, você não precisa identificar sabores muito específicos.
Tente apenas perceber um perfil mais amplo. Como eu disse, você vai chegar lá com as notas específicas, mas se conseguir distinguir se é mais doce, picante, defumado, etc., isso já é ótimo para esse estágio. Uma dica bem útil que aprendi é que quando você comer alimentos no seu dia a dia, comece a treinar seu cérebro para pensar em como esses alimentos realmente têm gosto. Tem tantas coisas que eu como no dia a dia e simplesmente como. Eu meio que não penso de verdade em como elas realmente têm gosto. Mas, na verdade, se você começar a se treinar para realmente considerar como algo tem gosto para o seu paladar, você vai ficar mais consciente dessas notas de sabor. E quando você finalmente quiser identificar notas bem específicas no seu whisky, vai ser mais fácil fazer isso se você tiver treinado seu paladar para realmente focar em quais são essas notas diferentes. Outra dica que eu tenho para você é quando você pegar um whisky novo. Não leia ainda quais são as notas de sabor na embalagem, experimente às cegas e veja se você consegue identificar alguma coisa. Veja se você percebe que aquelas notas de sabor estão te dizendo algo e só depois de fazer isso, leia as notas de sabor. É muito fácil se deixar influenciar quando você já leu as notas de sabor na garrafa antes. É fácil para o cérebro não perceber totalmente os sabores. Você fica um pouco tendenciosa e não sabe se é você ou o que leu. Se você provar às cegas antes de ler a nota de degustação, fica mais fácil treinar o paladar para perceber os sabores, caso tenha dificuldade agora. Algo que eu recomendaria é escolher alguns whiskies e compará-los, especialmente aqueles que você acha que deveriam ser bem diferentes. Talvez você queira experimentar um whisky que seja bem doce ao lado de outro, que seja bem salgado, algo assim. Deve haver um contraste bem marcante entre os dois whiskies. Isso vai te ajudar a perceber as notas mais óbvias em cada dose. Isso foi algo que definitivamente me ajudou muito no começo, quando eu estava aprendendo a degustar e apreciar diferentes tipos de whisky. Também é importante considerar, nessa etapa, a sensação do whisky na boca. Veja se ele parece oleoso, se é denso, se ele permanece no seu paladar e depois desaparece. E então, temos o chamado final, que é a próxima etapa. O final é a sensação que o whisky deixa. Depois que você engole e ele não está mais na sua boca, você sente uma ardência no fundo da garganta? Existem sabores específicos que permanecem? Isso dura por muito tempo ou desaparece assim que você engole? Essas são todas coisas a se considerar. Alguns whiskies têm um final muito mais longo do que outros, o que é algo que eu sempre acho agradável. Algumas pessoas, na verdade, preferem um whisky com um final mais curto, mas isso depende totalmente da preferência pessoal. Eu acho que a coisa mais importante a saber sobre degustação de whisky é que não é um processo que acontece da noite para o dia, de jeito nenhum. E ser capaz de identificar notas de sabor é algo que exige muita prática, muita tentativa e erro, muito de se desafiar mesmo. Algumas pessoas têm mais facilidade. As dicas que compartilhei hoje realmente me ajudaram ao longo dos anos a desenvolver meu paladar. Se deixei alguma dica de fora, avisem. Estou sempre buscando novas sugestões para treinar ainda mais o meu paladar. Se você gosta de whisky, não deixe de se inscrever no The Whisky Pour, porque teremos muito mais conteúdo sobre whisky vindo por aí. Curta este vídeo se você gostou e eu te vejo no próximo vídeo. Saúde!